A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia, né? O nosso curso à distância. E nesse momento nós vamos estar iniciando mais uma vez a nossa disciplina de apologética cristã. Hoje temos a aula 4 que tem como tema indicadores da fé cristã. E o que é indicadores? A gente vai aprender justamente na aula de hoje, que é justamente destravar a interpretações e conseguir juntar essas informações, tá bom? Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso ponto de partida da nossa aula, a gente vai ter aqui uma frase da de uma poetisa americana, Edna Vicente Miller. Ela vai dizer algo interessante. Ela referiu-se certa vez a uma chuva meteórica de fatos e eventos que caía do céu. E esses fatos são como os fios que precisam ser tecidos em uma tapeçaria, e esses fios são pistas que reunidas revelam um quadro maior. O que ela estava querendo dizer é que aquela chuva de meteoros, na verdade, possui várias informações acerca do universo. E quando é montado todas essas informações, a gente tem um quadro que a gente conseguiu reunir tantas informações que a gente consegue compreender melhor. E atualmente estamos vivendo, né, a era cibernética. As pessoas são sobrecarregadas e bombardeadas com informações que na maioria das vezes não compreendem nada. Elas apenas são impactadas, né, por essas chuvas de fatos. Pois bem, quais são os desafios da era digital pós-moderna? Hoje o desafio qual é que a gente tem? A mudança de hábitos, medo, ceticismo e até a sabotagem são obstáculos que precisam ser superados, principalmente nesse período de superficialidade. A gente aprendeu na aula anterior que um dos pensamentos e uma das atitudes que a gente tem no mundo pós-moderno são as superficialidades. E a outra situação que a gente está vivenciando é o número de informações. E esse número de informações faz com que as pessoas venham mudar o seu hábito, faz com que essas pessoas venham sentir mais medo, de acordo com tantas informações que as pessoas acabam sendo bombardeadas, acabam criando a incredulidade, um ceticismo. A gente não sabe mais se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. É a era do fake news. Pois bem, diante desse cenário de informações, desse bombardeio, é onde que a gente vai entrar com a apologética. Justamente desfazer, né, ou conseguir blindar a igreja, conseguir fazer com que o cristianismo não seja bombardeado com tantas informações. Informações essas que muitas vezes são heresias e vai de contra aos valores morais, éticos, judaico-cristão. Então, a apologética ela vai conseguir agora, na aula de hoje, a gente vai conseguir defender justamente dessas informações que o tempo todo que a gente está no celular, passando um feed, passando um story, ali várias informações. Se cada vídeo tem aproximadamente aí de 20 a 30 segundos, ou seja, em um minuto você adquire de 4 a 5 informações. Imagine você adquirir 4, 5 informações por minuto e saber filtrar o que de fato é verdade e o que de fato é uma heresia, um mito, alguma coisa desse fato. Então a gente está sendo bombardeado por essa chuva meteórica, nessa chuva de fatos, e nós como um apologeta,
temos que saber se defender dessas chuvas, tá bom? Ainda dentro do nosso ponto de partida, né, e introdução, os indicadores significa indicar. Indicar o quê? As informações relevantes, informações importantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente. Quando a gente fala de empiricamente, gente, eu estou falando da leitura que você tem. Por exemplo, ao observar o comportamento de alguém, ao observar um ambiente, aquela sabedoria que você está adquirindo, aquela informação, é uma informação empírica. Ou seja, é você que está desenvolvendo, fazendo com a sua reflexão, você venha tirar seus pontos, suas análises. Pois bem, indicadores da fé é justamente esse método de informação que você consegue observar, fazer a sua análise, tá bom? Então, como apologeta, queremos enxergar melhor o quadro e dar sentido às coisas. Queremos, sobretudo, saber qual é o nosso lugar no grande esquema das coisas. Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre os indicadores da fé cristã. Quais são as estratégias de interação apologética? Então, se eu quero defender uma tese, se eu quero defender um argumento, quais informações que eu vou adquirir, quais são os indicadores? Pois bem, a aula de hoje a gente vai conseguir montar esse esquema, justamente esse quadro, vocês vão aprender as informações que vocês precisam adquirir e desenvolver para que vocês possam fazer uma apologética segura, eficaz e, acima de tudo, bíblica. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui pistas, indicadores e provas. Na aula anterior, aprendemos que a fé cristã ela é racional. É o que a gente chama na teologia, né, no campo do seminário, nas escolas de seminário, de racionalidade da fé. Ou seja, a nossa fé ela é racional. A nossa fé ela não é cega. Mas a gente entende que, por mais que a fé seja racional, mas ela muitas vezes não pode ser provada pela razão, principalmente em fatos sobrenaturais. Ou seja, a racionalidade da fé ela é limitada. Chega um momento que a gente não vai conseguir provar certas coisas. Pela razão, a gente vai conseguir adquirir, absorver, abraçar um fato bíblico pela fé e não pela razão. Por exemplo, um cego enxergar. Pela razão não tem como a gente ver isso acontecer. Mas pela fé é possível sim. Tá bom? Então, as gerações mais antigas, vamos botar aqui, a gente está na pós-modernidade, mas na geração moderna e anterior, a gente vai observar que se utilizou muito do racionalismo exagerado, dizendo que deveríamos acreditar somente naquilo que pode ser provado de forma absoluta. Então, atualmente, a geração pós-moderna e contemporânea, pouca gente acredita nisso. Hoje a gente está vivendo a experiência, o que eu sinto, tá bom? Então, no período medieval, dos pais da igreja, nós temos a fé. A gente chega no período moderno, do iluminismo, a gente tem aqui a razão, a racionalidade, a parte intelectual e científica. Nesse período pós-moderno, é o que eu sinto.
é o sentimento, a minha experiência. Então, para o mundo hoje, o que vale mais é o que você sente. A gente viu na aula anterior que nesse período pós-moderno é o mundo da ideologia. É o que eu idealizo. Já não é mais o que a Bíblia diz, já não é tanto mais o que um pastor vai falar, um especialista, mas o que eu sinto. Qual é a minha experiência? O que é que eu idealizo? Então, o mundo pós-moderno hoje vai dar mais credibilidade aos sentimentos, às emoções e às experiências. Mas aí a gente vai observar que no período moderno que a gente pôde ver, né, Rolf Pennenberg, ele vai dizer assim, um Cristo querigmático sem relação com Jesus histórico é puro mito. Então vamos unir a fé e a razão. E aí, inclusive, dentro dessa linha de pensamento, eu pedi para vocês assistir o filme Em Defesa de Cristo. O que é que Pannenberg está querendo falar? Ele está dizendo, olha, não tem como a gente pregar um Cristo apenas na questão bíblica. Vamos se utilizar da história. Vamos se utilizar da razão, da intelectualidade. Vamos conseguir unir a fé e a razão. E aí no filme, Em Defesa de Cristo, aquele jornalista, quando ele vai buscar informações acerca de Cristo, ele descobre que de fato Jesus existiu, que operou milagres e que conseguiu dividir a história. Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, estuda mais sobre a pessoa de Cristo, de Jesus, a gente consegue observar o quanto ele é diferente do que a gente está, do que alguém prega muitas vezes. Então, tenha a sua experiência com Cristo, se aproxime de Cristo, vivencie mais o Evangelho, se aproxime desse ser divino chamado Jesus, e você vai observar que você vai conseguir pregar um Cristo não apenas bíblico, mas também histórico, mas acima de tudo que ainda atua no universo, que atua ainda dentro dos corações dos seres humanos. Então o Evangelho ele é maravilhoso. O Evangelho ele tem esse poder transformador. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus. Então, para o pensamento pós-moderno ou contemporâneo, somente o caminho da pesquisa histórica, em contraste com o subjetivismo da teologia moderna, ou seja, a minha consciência individual, é que pode comprovar que o cristianismo é verdadeiro. O que é o subjetivismo, né? Essa questão subjetiva é o pensamento individual. Então, a teologia hoje, as pessoas hoje, elas querem assim. O que é que o professor está falando? O que é que o pastor está falando? Ardeu meu coração, queimou meu coração, fez eu ter uma experiência nova, criou algo dentro de mim. Então, eu preciso provar. Não apenas a questão do Jesus bíblico, mas do Jesus histórico e do Jesus experimental na minha vida. Então hoje as pessoas vão dar mais credibilidade ao que a Bíblia diz, mas acima de tudo, comprovação histórica e uma comprovação empírica minha. O que é que eu estou sentindo? Então, por que eu acredito no Evangelho? Primeiramente porque alguém pregou para mim e porque hoje eu observo que depois que eu abracei o Evangelho, que Cristo me transformou, eu vejo uma diferença muito grande. Então é muito mais fácil para mim dizer que experimentei o Evangelho, de comprovar e de afirmar que o Evangelho e Jesus existe. Porque eu sou um milagre. Sendo que para alguém que não provou,
Fica difícil dele acreditar nisso. Então, a partir do momento que ele acredita no que você está pregando, no Jesus que transforma, que faz milagres, não apenas no que ocorreu dentro do mundo bíblico, mas na história e principalmente nos nossos dias, as pessoas elas conseguem observar que o cristianismo é verdadeiro. Então, quando a gente fala de indicadores da fé, a aula de hoje é: vamos buscar pistas, provas, vamos atrás de informações que comprove que o evangelho, o cristianismo é sim verdadeiro, tá bom? Um certo poeta italiano disse que a razão tem asas curtas que pedem chegar em lugares altos. Ele está dizendo, esse italiano, que chega um momento em que a razão ela vai voar, ela vai estar em ambientes limitados e que a gente só vai conseguir chegar em lugares mais altos justamente através da fé. Então ele deixa bem claro, e eu gosto desse pensamento dele, é que a razão tem asas curtas que impedem a gente chegar em lugares altos. Então, para ser um bom apologeta e fazer bons argumentos, você precisa ter fé, acima de tudo. Crer no que a Bíblia diz. Então, mas isso não significa que as crenças que não podem ser provadas de formas absolutas sejam irracionais. Pois até a teoria e o ateísmo têm suas bases na fé. Por exemplo, um ateu, ele acredita que Deus não existe. Então, um ateu, ele tem fé que Deus não existe. Embora ele possa apresentar alguns argumentos que venham confrontar a nossa linha de pensamento cristão e bíblico, mas até o ateu ele consegue demonstrar algumas coisas que fazem confundirem a fé. Então é preciso eu ter fé, é preciso eu saber combater o ateísmo com informações para que eu não possa se deixar ser levado pela incredulidade e o ceticismo. Então, vai chegar momentos em que muitas vezes o que você está defendendo biblicamente as pessoas não vão entender. Mas se você conseguir utilizar uma outra informação que a gente chama da razão, as pessoas conseguem compreender e acreditar no Evangelho. Ou seja, vai ter momentos em que a narrativa bíblica não será suficiente para a conversão de certas pessoas. Vai ser preciso trazer algo a mais, informações a mais para comprovar. Então a aula de hoje é justamente isso. Tudo vai depender da sua teoria, da vida, da sua cosmovisão. Como é que você está apresentando uma passagem bíblica? A apologética, ela defende que a cosmovisão cristã ela é a melhor para a compreensão dos fatos. Ou seja, é através da leitura bíblica, das passagens bíblicas, que eu consigo entender melhor a vida. Vamos lá. Agora a gente vai para a parte como montar os indicadores da fé, como se utilizar os mecanismos que a gente vai se utilizar. Primeiro, a gente precisa saber que pistas é algo que sugere, mas não prova. Pistas, segundo, são acumulações de informações. Terceiros,
Pistas são hipóteses. É uma palha no vento. 4. Uma pista complementa a outra. Então, é preciso eu adquirir muitas informações, fazer muitas pesquisas, para eu acumular um número de informações para que eu possa provar, às vezes, um texto bíblico. Por exemplo, a melhor maneira de compreender a pista é a mesma que se utiliza na parte jurídica. No processo penal, pede-se que o júri decida um caso pela pista que mais faz sentido. Se é a da acusação ou se é da defesa. Um júri não espera uma prova cabal, às vezes absoluta, mas que pistas que fazem sentido para um processo. Então a apologética se utiliza da mesma ferramenta jurídica e penal. Porque nem todo caso jurídico vai se ter provas. Então, se não tem provas, como é que eu vou fazer um julgamento de algo? E aí se vai atrás de informações, de pistas. Às vezes essa pista não é uma prova, mas o acúmulo dela de informações vai trazendo hipóteses, vai construindo uma narrativa em que se chega num certo denominador. Então, por exemplo, a origem do universo, a existência de Deus, não podem ser provadas de maneira racional e absoluta. Então, a gente vai juntar, vai investigar, vai atrás de informações e acumular essas informações para mostrar a origem do universo e do que a Bíblia está certa, tá bom? Me perdoe que eu tô com a garganta inflamada e com essa virose e por isso estou tossindo bastante. Vamos lá. Técnica de investigação forense penal. A gente teve um caso bem conhecido do ex-goleiro Bruno, em que não foi encontrado o corpo da vítima, que era a Elisa. Então o que é que os promotores, a justiça, a investigação vai fazer? Olha, não tem a prova, então vamos se utilizar da investigação forense. E a investigação forense qual é? Vamos pegar aqui dados, informações, onde a gente vai pegar telefone, vai ver se existe alguma acusação, vai saber onde é que ele estava, quem foi que ele conversou nas últimas 24 horas. Então, através da investigação forense, aí a gente vai atrás de informações, fazer essa coleta e aí se chega a um ponto crucial em que o júri, mesmo não tendo a prova, acusa o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, como, se não o autor, como o mandante. Então ele tem sim, ele é acusado sim com participação na morte da Elisa. Então não se tem a prova, mas se tem a investigação. Pois bem, a mesma coisa a gente vai se utilizar para demonstrar certas passagens bíblicas. Eu não tenho como provar de forma absoluta, mas eu vou atrás de informações que venham acumular e demonstrar que aquilo que eu estou pregando, que a Bíblia está falando, é verdade. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, coleta, extração, análise e apresentação.
A gente vai pegar as mídias, os dados, as informações, as evidências. Quando a gente pega isso tudo, coletou, extraiu, fez uma análise, agora apresente sua tese. E como é que a gente vai utilizar isso na apologética? Por exemplo, destravando a mente e transformando numa cosmovisão cristã. Então a gente tem hoje, no mundo atual, uma grande discussão a origem do universo. E aí uns dizem que tanto a criação dos seres humanos como a origem do universo, é uma evolução. Outros dizem, não, foi uma explosão do Big Bang. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia defende a teoria da criação. É uma teoria que se prega, mas na Bíblia é uma afirmativa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou-se. É uma afirmativa, é uma verdade absoluta. Eu entendo isso pela fé, porque eu creio na Bíblia. Mas quem está me ouvindo, um ateu, um incrédulo, ele não tem essa fé. Então como é que eu vou provar que a Bíblia está certa? Então a gente vai se utilizar de uma cosmovisão cristã, bíblica. Professor, e o que é cosmovisão? Cosmovisão determina não só o que pensamos a respeito de Deus, mas também afeta nossas decisões, nossos relacionamentos. Cosmovisão, exemplo. A palavra cosmovisão exemplifica a maneira pela qual a pessoa enxerga ou interpreta qualquer realidade. A cosmovisão vai influenciar a forma que a pessoa pensa, como ela vê a Deus, a origem do mundo, a existência do mal, a realidade da natureza e seus valores. Pois bem, o cristianismo nos dá um meio de observação, de análise, de compreensão melhor do que as outras religiões. A narrativa judaica cristã, ela nos consegue nos fornecer mais base lógica e questão também de fé, como enxergar Deus melhor, como saber a origem do mundo. Então vamos lá. Professor, como é que eu vou coletar essas informações? Existem 6 formas de você coletar, fazer uma investigação bíblica. Primeira, a razão e a lógica. Nós temos aqui criação e eternidade. Então a filosofia vai dizer assim, tudo que existe foi criado, mas existe a eternidade. Ou seja, Deus, ele, numa perspectiva filosófica, Deus não existe. Deus, ele é eterno. Porque o que existe foi criado e ninguém criou Deus. Então, dentro de uma razão lógica e filosófica e já teológica, Deus, ele é eterno. E esse ser eterno, ele tem a capacidade de criar. Então, se Deus, entre aspas, é um ser eterno, que não foi criado, ele é um ser eterno, então ele pode criar. O universo existe. Um relógio existe. Então alguém criou o relógio. Então a primeira coisa que eu tenho, que eu preciso observar é que quem está dizendo que criou os céus e a terra, o universo, foi Deus. E Deus não é um ser criado. Deus é um ser eterno. Não tem início, nem meio, nem fim. Ele é eterno. Deus, ele é autoexistente, como muitos dizem na teologia.
Então esse ser, primeira coisa que eu preciso ter é, Deus é um ser eterno. Então se foi o Big Bang, quem causou o Big Bang? Eu estou falando que dentro de uma razão lógica e filosófica, tudo que existe é porque foi criado. Então quem criou o Big Bang? Quem foi o causador, o agente? Então, a primeira coisa que eu tenho é que primeira investigação é lógica. Segundo, eu vou se utilizar da física e da ciência. Por exemplo, a estrutura do mundo físico, a ciência vai dizer e a física vai dizer que para existir a existência da vida precisa de tempo, matéria, espaço e energia. Terceira pista que eu vou se utilizar para fazer defesa bíblica, uma apologética, a consciência. O que é a consciência? É a moral, é o desejo de justiça. A quarta pista é a antropologia, que é a leitura filosófica, psicológica, biológica, sociológica. Por exemplo, o que faz com que dentro de uma região ali da antiga Mesopotâmia, Deus escolhe uma pessoa chamada Abrão e através dele vai se existir uma nação. Então, na parte social, a gente observa um Deus social que através de uma pessoa vai tornar uma grande nação que vai influenciar o mundo, o pensamento do mundo, porque os judeus, eles são detentores da verdade, por causa da Bíblia, da origem do universo. Então é da literatura judaica que vai ter a origem do universo. Lá onde a gente se baseia. Então eu preciso também se utilizar de outra ferramenta, discernimento. O que é o discernimento? O instinto, a intuição espiritual. Por último, a pista é a fé. Um exemplo, existe a cosmogonia das religiões. Então, os egípcios têm uma leitura, os sumérios têm uma leitura, a Umbanda tem uma leitura de origem, os gregos têm uma leitura. Então, tudo se tem uma narrativa bíblica. Mas está escrito na literatura bíblica e judaica que os céus e a terra pertencem a Deus. Hebreus 11:3 vai dizer assim que é pela fé que entendemos que o mundo foi criado. Então a gente tem essa cosmovisão, a gente defende esse pensamento judaico-cristão de que Deus é que fez a origem, Deus que criou o universo. Deixa eu botar aqui, rapidinho. Então, dentro dessa leitura judaica cristã, a gente vai defender aqui um texto. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Como é que eu vou defender essa narrativa bíblica, dizer que Deus é o criador do universo? Usando a razão e a lógica, eu vou dizer logo: só um ser eterno é que pode criar algo. Então, o que é que eu tenho aqui? Que dentro do universo foi criado e Deus é eterno. Então, pela fé, pela narrativa bíblica, está dizendo que foi Deus. Pela razão e pela lógica, só um ser eterno é que pode criar algo. Mas vou usar agora a física e a ciência, que vai dizer que para a existência da vida é preciso haver tempo, matéria, espaço e energia.
Então vamos lá. No princípio. No princípio quer dizer no tempo. Num certo tempo. Então já tem o tempo. Criou Deus. Essa palavra criou, o bará, no espaço, numa distância. Criou o quê? Céus e a terra, matéria, objetos, corpos. O que é que a gente tem aqui? Deus criou os céus e a terra. Já temos algo agora palpável, material. E aonde que está a energia? Está aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Energia. Eu tenho aqui calor. Eu tenho aqui luz. Mas aqui não tinha ainda criado a questão da luz. Então vai dizer assim: e disse Deus, haja. E houve. Esse haja, a energia é calor, luz, som. Olha o som. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a gente vê aqui na energia calor, luz, som e trabalho. Então, de Gênesis 1 a 3, eu consigo comprovar pela investigação da razão, da lógica, da ciência, do discernimento, da intuição e da fé. Agora vamos para a questão da consciência. Vamos agir com justiça. Quem é que tem a melhor pista? Quem é que tem o melhor argumento? Vai ser os egípcios dizendo que foi através da sua literatura? Vai ser o Big Bang, a teoria do Big Bang, defendida por alguns cientistas? Vai ser pelo que os gregos romanos vão dizer, que a Mãe Terra e Eros, aquele negócio todo, aquela questão mitológica dos deuses? Então a gente consegue enxergar na literatura judaica cristã, eu fazer uma apologética de que Deus criou sim os céus e a terra, a origem do universo foi por Deus. Então eu tenho aqui muitos argumentos, muitas investigações eu fiz. Lógica e razão, científica e física, consciência, antropológica, discernimento e fé. Professor, e onde é que está a antropológica? É que quando a gente vai estudar sobre o homem, o Gênesis do homem, Darwin vai falar dessa evolução de espécies. Darwin vai dizer assim, olha, o homem, ele se adaptou a várias eras e essa evolução do macaco. Mas quando a gente chega pela ciência e pela parte física, a aparência do macaco, segundo a aparência física do macaco, se parece com a do homem. Mas quando eu vou para fazer experimentos com medicação e remédios, quem mais se aproxima dos cromossomos do ser humano, do DNA, é os ratos. Então, para você ter ideia, o rato se aproxima mais. Os cromossomos do macaco ultrapassa. Então, se você for fazer pesquisa genéticas, né, de cromossomos de certos medicamentos com o macaco, não vai dar certo. Por isso se usa os ratos. Porque o homem tem 46, né, de cromossomos. O rato tem 44. O macaco tem de 48. Ultrapassa. Então, numa perspectiva de assimilação, quem mais se aproxima é quem? O rato. Então, a maioria dos experimentos que é feito em rato. Então,
biologicamente, na questão de DNA, de cromossomos, o homem era para ter vindo do rato, se eu fosse utilizar de um argumento de que pela forma física o homem veio do macaco, porque a aparência. Mas aí eu tenho um papagaio. Macaco não fala e rato não fala. O papagaio, embora ele imite o som dos seres humanos, mas é o único bicho junto com o corvo que fala. Então, se eu fosse utilizar um argumento de que o homem veio do macaco por causa da aparência física, então o homem ele é uma evolução do rato que se transformou num papagaio que se transformou num macaco. E aí se chegou no homem. E aí a gente tem um projeto Genoma, né, que foi ali no ano de 2000, onde uma cientista, ela descobre que todos nós, todos os seres humanos, ela fez a pesquisa com várias pessoas de vários países, de vários continentes, e se descobriu no projeto Genoma que todos os seres humanos têm um DNA diferente, a genética diferente, mas o número de cromossomos é o mesmo e o núcleo veio de uma só raiz. E aí se defende a narrativa bíblica, que todos nós viemos de Adão e Eva. Então todos nós viemos de uma raiz. Então, cientificamente, biologicamente, eu consigo comprovar que o que está escrito na narrativa bíblica, falando acerca da criação dos seres humanos, de fato a Bíblia está certa. Porque biologicamente, cientificamente, viemos de um núcleo. Então, isso é investigação. Isso se chama indicadores da fé. É você se utilizar de número de informações que você tem para defender uma tese, tá bom? Então, assim, nesta aula a gente aprendeu sobre os indicadores da fé cristã, que é uma das estratégias de interação apologética, tá bom? Então você pode, através dessas investigações, defender várias passagens bíblicas. Lembrando que nem todas passagens bíblicas podem se defender, né, de forma racional e científica, tá bom? Então que Deus vos abençoe e até a próxima aula.